Olá, amigo e amiga cartoleira. Eu sou o Rubem Filho e você está no Cartola Sem Demora. No vídeo de hoje, nós vamos revisar o nosso time principal para a rodada de número 18. Então, você, amigo cartoleiro, você, amiga cartoleira que está precisando pontuar bem, principalmente agora no final do primeiro turno, não deixe de assistir esse vídeo até o final, porque esse vídeo foi feito para você. Aqui a gente vai montar uma estratégia muito boa para você pontuar muito bem. Fique comigo até o final e se você gostar, não deixe de se inscrever, deixar seu like e também o seu comentário. Vem comigo e vamos mitar. Quem está acompanhando o canal aí, a gente escalou um time com 6 atacantes. E o time esse time com 6 atacantes custou 138,87 cartoletas e ele foi com Fernando Praz no gol, Guilherme Arana e Vinha nas laterais, Júnior Alonso e Pedro Jeromel, a nossa dupla de zaga, o nosso meio de campo, e aí começa os nossos 6 atacantes com Thiago Galhardo, Bruno Tubarão, Fernando Sobral, Keno de capitão, PP e Savarino. O técnico era Jorge Sampaoli. Eu particularmente acho que esse time está muito bom, é um time muito equilibrado, um time que está pegando jogos muito bons aí para a gente pontuar bem, está mesclando aí jogador valorizado com jogador desvalorizado, para a gente dar esse equilíbrio aí, deixando claro aqui para vocês que essa rodada tem muito jogador valorizado aí, que vai custar algumas cartoletas para a gente, e a gente precisa fazer esse equilíbrio. Mas, como todo bom time, a gente também precisa fazer alguns ajustes. Então, a gente vai para esse primeiro time aí que está custando 138,87 cartoletas, e a gente vai manter o Fernando Praz, vamos revisar aqui posição por posição. A gente vai manter o Fernando Praz, a gente vai manter o Guilherme Arana e o Vinha, porque o Fernando Praz fez menos 5,20 na última rodada, e o Fernando Praz precisa apenas de menos 3,60 para começar a valorizar. A mesma coisa, o Guilherme Arana desvalorizou, menos 1,42, está precisando só de 2,7 para valorizar, então é uma boa opção, e o Vinha está precisando apenas de menos 1,70 para valorizar. Então esses três não podem sair do nosso time, porque é com eles que a gente vai contrabalancear se a gente tiver alguma perda de cartoleta. Outra boa opção, a nossa zaga é Júnior Alonso e Pedro Jeromel. Aqui a gente pode começar com o nosso primeiro ajuste. A gente pode vender o Júnior Alonso. Por quê? Porque o Hever está como provável e a gente acha que o Hever é um jogador que ataca mais, que chega mais na frente, que pode fazer um gol. Então a gente vai com o Hever. Então nossa dupla de zaga ficou formada por Hever e Jeromito. Lembrando que o Jeromito precisa de 6,9, quase 7 para valorizar, e o Hever precisa de 4,9 para valorizar. O nosso meio de campo, a gente está formado por Thiago Galhardo, que precisa, olha só, o Thiago Galhardo precisa de 14,9 para valorizar, o Tubarão precisa de 5 para valorizar, e o Fernando Sobral precisa de 4. Podemos fazer algum ajuste aqui no meio de campo? Poderíamos sim, a gente pode tirar o Tubarão, e ir com outra pessoa do Bragantino no meio de campo, e esse outro atleta do Bragantino no meio de campo poderia ser o Raul. Por que eu estou falando isso? Porque o Raul vai jogar essa rodada de lateral direito. Estou falando isso porque o Aderlan saiu de provável, o Bragantino vem com o Ricardo Hiller, vai com o Lucas Evangelista, o Bruno Tubarão, além do Claudinho no meio de campo, que todo mundo sabe que o Claudinho é meia, apesar de estar aqui no Cartola como atacante. Sendo assim, o Raul passa a ser uma boa opção, porque o Raul, quando joga de lateral direito, ele costuma roubar muita bola. E o Bragantino tem um jogo muito confortável com o Goiás em casa. Mas a gente vai fazer essa aposta no Tubarão, vai manter o Tubarão, porque a gente acha que o Tubarão joga na frente, vai pontuar bem, é um jogo muito favorável e ele pode até fazer um golzinho ou dar uma assistência. A gente vai manter o Tubarão como nossa aposta aí do meio de campo. Então, nosso meio de campo está com o Thiago Galhardo, Bruno Tubarão e o Fernando Sobral. O Fernando Sobral, a gente pode estar trocando ele e indo com o
Vinícius, porque o Vinícius é um jogador mais agudo, é um jogador que faz gol, é um jogador que chega na frente, que bate falta, bate pênalti, bate escanteio, e é um jogo muito favorável, muito confortável com o Coritiba em casa, e o Ceará vai para cima. A única preocupação da gente é o desgaste do Ceará aí, que disputou o final do Cearense, vai jogar agora sábado já, então é um time que vem jogando muito, acho que é o time que mais jogou no Brasil esse ano. Então, só a preocupação é só o desgaste. E a gente vai fazer o nosso segundo ajuste no nosso time. A gente vai tirar o Fernando Sobral e vai com o Vinícius. Sendo assim, há um detalhe: o Vinícius precisa de 10,30. Então, veja bem, o Thiago Galhardo precisa de 14,90 para valorizar, o Tubarão precisa de 5 e o Vina precisa de 10,30. Então, vocês têm que ter cuidado, principalmente vocês que têm pouca cartoleta disponível no seu time. O nosso ataque está formado por Keno, PP e Savarino. E aí começa a nossa grande dúvida. A gente tem o Keno de capitão e a gente tem o Savarino porque a gente acha que o Atlético vai jogar em casa e que o Atlético é um jogo muito favorável para o Atlético que vem mordido aí porque perdeu o jogo no meio de semana. E a nossa dúvida é a seguinte: a gente tem o PP, que está com média de 8,39, o PP que vem bem, que entrou no hall dos jogadores cartoleiros, e a gente tem ele, que ficou como provável, que é o Di Marinho, o melhor atacante do campeonato, que também tem um jogo fora de casa contra o Fluminense que tem uma zaga que normalmente costuma tomar gol, e a nossa dúvida é: a gente vai com o Marinho ou vai com o PP? O Marinho, para valorizar, precisa de 16,20. É um jogador caro e a gente precisa bancar esse jogador se quem quiser ir com ele. E o PP precisa de 7 para valorizar. Meu conselho, eu acho que os dois vão bem. Quem não tiver tanta cartoleta assim, vai com o PP, mantém o nosso time que custou 138,87, e quem tiver dinheiro, quem quiser arriscar, vá com o Marinho. Eu, particularmente, vou com o Marinho, porque eu acho que o Marinho a gente não pode negligenciar, e o Marinho é certeza de ele fazer no mínimo 5 pontos aí, se não fizer gol e nem dar assistência. Eu vou comprar o Di Marinho. Então, o nosso time está formado, o nosso time que tinha 6 atacantes aí, a gente revisou ele, e ele agora está custando 145,89 cartoletas, a gente aumentou, e ele vai de Fernando Praz, Guilherme Arana na lateral e Vinha completando essa lateral, Hever e Pedro Jeromel, a nossa dupla de zaga, Thiago Galhardo, Bruno Tubarão e Vinícius no meio de campo, Keno de capitão, Savarino do Atlético Mineiro e Di Marinho. Técnico, Jorge Sampaoli. Eu vou confirmar aqui essa escalação. Vou mostrar para vocês aqui no modo Scout. Aqui para vocês terem uma noção de como ficou o nosso time. Mas pessoal, eu fiz um time de 138 cartoletas, fiz um time de agora de 145,89 cartoletas e agora eu vou escalar um time rapidamente aqui, sem demora, para você que você não tem tanto cartoletas assim. Então vai nosso time aí da mitada, um time mais em conta, mas não vai deixar de ser um time competitivo. Eu vou manter o Praz, então vamos lá rapidamente, eu vou manter o Praz. Eu vou tirar o Guilherme Arana que custa 16,27, eu vou tirar o Guilherme Arana e vou botar um jogador que é bom e é barato, que vem numa regularidade muito boa nesse campeonato, que é o Dudu do Atlético de Goiás. O Dudu, olha só a média do Dudu, o Dudu veio bem, só negativou uma vez só, mesmo o Atlético de Goiás tomando gol quase todo o jogo, ele costuma manter uma regularidade muito boa. Valorizou pouco na última rodada, precisa de pouco para valorizar. Então a gente vai com o Dudu para deixar o nosso time mais barato, mas não vai deixar de ser competitivo. Então nosso time está com Fernando Praz, Dudu e Vinha. A gente vai postar nas laterais nesse confronto aí, um roubando a bola do outro e a gente marcando o ponto. O nosso meio de campo, a nossa dupla de zaga, a gente vai manter o Hever e o Pedro Jeromel. O nosso meio de campo, a gente também vai manter o TG, o Tubarão e o Vinícius. E no
ataque, a gente vai manter o Keno, a gente não vai tirar o Keno, a gente vai bancar o Marinho e a gente vai tirar o Savarino e vai botar um atacante de um time que a gente não pode deixar de fora, que vai ser o Flamengo. Apesar do jogo do Flamengo contra o Inter, fora de casa, a gente vai apostar no Pedro, que o Pedro desvalorizou e o Pedro precisa só de menos 0,10 para valorizar. Então, a gente ainda vai vender o Sampaoli e vai comprar o Maurício Barbieri, que é mais em conta e tem um jogo super favorável em casa. Então agora a gente escalou um time muito mais confortável para vocês que não tem tanta cartoleta assim, que está custando 126,01, que acho que dá no bolso de todo mundo, e ele vai de Fernando Praz, Dudu e Vinha, Hever e Pedro Jeromel, Thiago Galhardo, Bruno Tubarão e Vinícius, Keno de capitão, Marinho e Pedro. Não deixa de ser um time competitivo, não deixa de ser um time equilibrado e não deixa de ser um time para pontuar muito bem. Eu vou confirmar a escalação aqui. Vou ver minha escalação e vou finalizar o nosso vídeo de hoje. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das nossas 3 opções de escalação. Uma custando 126,01, outra custando 138 e a outra custando 145. Vocês podem também estar mesclando entre uma e outra de acordo com a sua realidade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever, deixar seu like e também o seu comentário e mitem bastante. Até a rodada de número 19.